Queridas, eu vou falar sobre tempo de florescer, que é o tema, né, do chá das flores. Nós vamos fazer um chá também em novembro. A Rosa vai passar uma temporada na Inglaterra e nós vamos fazer antes da Rosa ir. Hoje acabamos de falar, meu Deus, porque estava previsto, Rosa, para depois da sua viagem. Não havia lembrado. Então, temos que fazer antes do dia 20 e vocês estão convidadas a participar conosco. Queridas, quem desejar, pode abrir a sua Bíblia em Provérbios, capítulo 3 e 1. Mas eu sei que a maioria de vocês sabe de cor o que está escrito em Provérbios, capítulo 3. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo fala de estações, e isso tem a ver com o nosso chá, tem a ver com o tema da ministração. Estamos na primavera, e primavera é tempo de florescer, não é verdade? E eu gostaria de compartilhar com vocês Gênesis 8:22. Deus fala assim, e isso é muito importante para nós. Essa palavra, ela fala de uma forma totalmente tremenda, relacionado às circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. E preste atenção, Gênesis 8:22. Enquanto durar a terra. Então, até quando isso que eu vou falar para vocês? Enquanto durar o planeta Terra. Jamais cessarão plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gente, essa palavra, ela fala tanto comigo, porque há algumas agendas por aí dizendo que a população cresceu tanto e que vai faltar comida. Você crê no que estão falando por aí fora, ou você crê na palavra do Senhor que diz assim, ó, enquanto durar a terra, jamais cessarão plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Cremos na palavra do Senhor. Então, foi lido aqui no livro de Provérbios, diz que a mulher sábia, a mulher virtuosa, ela sorri diante do futuro. Então, mulheres, não se deixe amedrontar pelas notícias que vocês ouvem por aí. Confie no Senhor. Além do mais, Ele já nos falou tudo o que há de acontecer. Ele já nos falou para quê? Para que ficássemos preocupadas? Não. Para que nós falássemos assim, o Pai está no controle de tudo. O meu Pai já me falou de cada coisa que há de acontecer, e nele confiarei. Amém? Eu sinto nesse momento, não exatamente agora, neste momento em que nós estamos aqui reunidas, desde que chegamos, uma atmosfera assim de conexão, nos louvores que foram cantados, na palavra bíblica que foi lida, na apresentação das meninas aqui, as palavras daquele louvor, tudo está conectado com o que eu vou falar hoje. As meninas, no louvor, falava de deserto, também a irmã que falou sobre a organização, nota 10, excelente, falou também sobre isso, sobre deserto, sobre tempestade e sobre sofrimento, desde o início, o primeiro louvor. E tudo isso está conectado com o que eu vou falar hoje. Então, nós estamos falando de tempo de florescer. Tempo tem a ver com estação, que estamos no tempo de florescer. A palavra do Senhor fala aqui que jamais cessarão plantio e colheita. Isso está relacionado também ao outono. No Brasil, o tempo de outono é o tempo da colheita das lavouras, o tempo de fazer controle de pragas.
E o tempo de inverno é uma estação em que muitas plantas ficam adormecidas para depois, obrigada, querida, depois, na primavera, florescerem e no verão frutificarem. Então está tudo conectado. E o nosso Deus é perfeito. Assim como ele diz, nunca cessarão outono, verão, inverno, primavera, na nossa vida também é assim. Nós passaremos por períodos de verão, de outono, de inverno e também o tempo de florescer chega. Não há nenhum período difícil que dure para sempre. E eu coloquei aqui uma lista de coisas que poderiam ou ocorrem normalmente em cada estação. Mas eu vou deixar essas questões menos importantes e nós vamos diretamente para o foco. O nosso Deus é perfeito e tudo está conectado. Há um paralelo perfeito entre aquilo que é visível e aquilo que é invisível, entre aquilo que está na terra e aquilo que está no céu. Desde a Jerusalém que nós conhecemos aqui, há uma Jerusalém celestial. A Arca da Aliança que estava aqui, ou que encontra-se, né, oculta em algum lugar, é um modelo copiado ou dito do modelo que está no céu. Então, queridos, na nossa vida também ocorre dessa forma. Há um paralelo perfeito entre todas as obras do Senhor. E na nossa vida também há um paralelo perfeito entre as estações, os ciclos da natureza, da criação, com a nossa própria vida. Nós estamos no tempo da primavera, e o tempo da primavera é o tempo de cantar. Lá em Cantares de Salomão fala sobre isso. É um tempo de renovação. Nós ouvimos da palavra de Deus, né, falando da planta, né, que ainda que as raízes dela pareçam apodrecer na terra ou secar, ao cheiro das águas brotará e florescerá ainda, né? E na primavera, aqui na nossa região, não é tão comum, mas nós vemos algumas árvores que no outono perdem todas as folhas e temos a impressão de que morreu, de que jamais voltará a viver. Mas na primavera, toda aquela atmosfera acinzentada, os galhos secos começam a ficar verdes e gerar frutos e folhas e flores e fica tudo maravilhoso, né? Aquela atmosfera de Curitiba acinzentada, normalmente por causa do inverno, começa a ter aqueles raios fúlgidos do sol, né? E esquentar toda a nossa região. Embora Curitiba está nos surpreendendo já faz muito tempo, né? Não tem mais aquela definição do inverno. E eu acho isso bom. Por quê? Porque a gente não precisa reclamar. Curitibano não precisa reclamar. Porque nós temos uma semana de muito frio, mas logo em seguida nós temos uma semana de muito calor, não é verdade? Então, queridas, não vamos reclamar, nós somos privilegiados. Há lugares no mundo que têm apenas 3 meses de verão, o restante é muita neve, e lá o trabalho é muito árduo, Para nós deveríamos realmente cantar, louvar a Deus e agradecer. Mas, queridas, a palavra de Deus fala que toda a criação sofre as ações do tempo, e incluindo nós. E por nossa causa, a palavra de Deus diz que a criação geme por nossa causa, por causa daquele que a sujeitou, né? Mas chegará também um tempo de restauração. As estações revelam processos em nossas vidas, muitas vezes, e eu tenho certeza que você sabe que na maioria das vezes,
Os processos são muito dolorosos, mas sabemos também que eles não duram para sempre, assim como as estações. Esses processos são transitórios. E a palavra de Deus, lá em Daniel 2:21, diz que é Deus quem muda o tempo e as estações. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que é Ele quem muda as estações na natureza e é Ele que muda as estações na minha e na sua vida também. Amém? Daniel, capítulo 2, versículo 21. É Deus quem muda as estações. E agora chegou o tempo de florescer, a primavera. E eu olhando para o rostinho de vocês, a maioria de vocês está com um sorriso bem bonito no rosto. E isso é muito bom. A maioria escolheu uma roupa bem bonita, bem florida. E isso é muito bom. A Rosa já lamentou, né, Rosa? Eu tenho um vestido que daria certo só para usar nesse chá. Eu me esqueci. Por isso que eu falei que nós vamos fazer o nosso antes da Rosa viajar, para ela usar o vestido dela. Olha só. Só que, falando em mim, eu falei para a Giza, se lembrasse, eu falaria. Eu não sei se vocês já viram, no Instagram tem alguns perfis que falam, se o pai diz que combina, é porque combina. Vocês já viram isso? Maravilhoso. E eu olhando lá, eu vi um rosa pink com amarelo. E falei, eu tenho uma camisa pink e tenho uma saia amarela. Já sei, é assim que eu vou. Porque coloca-se uma flor muito linda nessas duas cores e uma mulher do ladinho vestida com essas cores, pink com amarelo, a outra pink com verde, a outra azul com amarelo, e todas cores da natureza maravilhosas e lindas. Claro que nem todos vão andar por aí vestindo umas cores assim que as pessoas vão, né, achar estranho. Mas, quando tem ocasiões como esta, dá para brincar disso, porque o pai diz que combina. E aí eu coloquei a camisa pink, muito linda, e coloquei essa saia amarela. E o João Arthur, meu filho, tem 9 anos. O pai havia saído, eu falei, João, o que você achou? Fez uma carinha assim, você vai chegar chegando. Aí eu coloquei uma outra saia, uma saia verde, com a mesma camisa pink. João, o que você achou? Não, ele não aprovou. Aí eu coloquei esta. E falei, e agora, filho? Porque eu queria vir de saia na realidade. E agora, filho? Antes disso eu falei, João, você não acha que mais ou menos usei essas palavras assim, você não acha que Deus é perfeito, que Deus sabe combinar as cores? Acho. Aí peguei a foto da flor maravilhosa, pink com amarelo, com a mulher do lado, com a camisa pink e a saia amarela, e mostrei para ele. Ficou meio assim, né? Tá. Aí, quando eu apareci com essa, ele falou assim, parece uma abelhinha, mas o pai é perfeito. Então, vocês estão de flores lindas, maravilhosas, e eu sou a abelhinha. Está tudo combinando, está tudo certo, né? Mas eu digo para vocês o seguinte, está tudo belo, aparentemente. Aparentemente está tudo belo. Mas o processo começa por dentro. O processo do florescimento, do florescer, começa por dentro. E aí? Como está o seu coração? Como você está por dentro? Será que realmente você se sente que essa estação é uma estação de cantar, como nós cantamos no início, com muito louvor? Para algumas eu sei que sim, para algumas esse é um tempo de realmente celebrar vitórias, mas nem todas. Pode ser que tenha alguém aqui, e creio que não apenas uma pessoa, homem ou mulher, que não está achando motivos de celebrar.
Pode ser que há alguém muito ferido por dentro. Vou usar no masculino, ferido, porque tem os meninos aqui também, e porque eu sou professora de português. E, em português, não fala ferido e ferida. Em português, usamos o masculino para designar todos, correto? Então, quando eu falar, pode ser que existe alguém muito machucado aqui, inclui mulheres e homens. Não preciso a redundância do machucado ou machucada. Vocês estão me entendendo, né? Então, pode ser que alguém aqui está muito decepcionado com alguma coisa. Pode ser que haja alguém aqui, nesse tempo de florescer, que está muito frustrado. Ou doente. Talvez uma doença física. Talvez uma doença emocional ou psiquiátrica. Talvez haja alguém com o coração muito angustiado por algo que sabe que está acontecendo ou por algo que está sentindo que poderá acontecer. E é assim que estamos por dentro. E como podemos florescer nessas circunstâncias? Há alguém que pode ser que esteja decepcionado consigo mesmo. Pode ser que esteja arrependido. Pode ser que esteja completamente quebrantado por algo que fez. E não consegue florescer externamente. Porque há coisas aqui dentro precisando de tratamento. Mas isso tudo não é impedimento para florescer. Impedimento para florescer é se houver pecado, porque pecado não é problema. Problema, a gente sabe como resolver. E pecado é mais simples ainda. Não é sobre isso que eu vou falar, mas é necessário, né? Porque pode ser que alguém aqui esteja precisando. Como se resolve a tristeza, a angústia causada pelo pecado? Passos simples. Primeiro, você tem que reconhecer para você mesmo. Reconhece, analisa e vê se arrepende, se está arrependido, porque se não estiver arrependido, aí tem que passar por um processo mais profundo, mas se está arrependido, já toma a decisão de deixar. E confessa. E se arrepende e deixa, e receberá o perdão e a misericórdia do Senhor. Mas nós não estamos falando sobre pecado, nós estamos falando sobre lutas, sobre tristezas, sobre angústias da vida. E isso tudo também não é difícil de resolver. Por isso nós estamos aqui hoje, nós estamos no lugar certo. A vida é vivida em meio aos desafios. A nossa vida não será nunca, jamais um mar de rosas como eu pensava quando eu era adolescente. Meus pais viviam super bem, então eu pensava que, ao casar, tudo seria um mar de rosas. Pensava mesmo. Graças a Deus, meus pais vivem super bem até hoje, mas eu, assim que casei, descobri que não é dessa forma. E conforme você vai amadurecendo, já estou com 48 anos, né? E o processo continua, nós vamos entendendo que a vida é uma batalha e que há momentos de celebrar, que as estações mudam, mas que a alegria nesta vida, nesta terra, não dura para sempre. Você que está em momento de celebrar, você que não há nada impedindo você, a sua alegria, a sua celebração, aproveite esse momento. Mas você deve ser maduro o suficiente para entender e se preparar, porque haverá momentos também de tristeza. E o que temos que fazer é avançar sempre. Eu sou repetitiva às vezes quando eu ministro, e pode ser, eu acredito que já falei algumas vezes aqui e em outros lugares a mesma coisa, mas eu amo falar sobre algo, sobre avançar sempre. Sabe por quê? Há muito tempo, há muitos anos, eu vi um vídeo de um soldado de Israel.
E hoje eu estava pensando nisso e vi como isso é verdadeiro, porque nós hoje estamos presenciando há um ano essa guerra de Israel contra aquele povo muçulmano, poderia falar, né, os grupos terroristas. Só que Israel, gente, vai prevalecendo sempre. E eles usam uma estratégia que eu vi o Gabriel, um brasileiro que mora em Israel e é guia turístico lá. É antigo o vídeo, mas se procurar vai encontrar. E ele fala de uma palavrinha. Ele serviu o exército em Israel. E essas duas palavrinhas, que para nós talvez nunca tínhamos ouvido falar antes, mas que são fundamentais no exército, para os guerreiros, porque eles separam soldados de guerreiros. Kadima Leister. Kadima Leister. Sabe o que significa? Ou Kadima Leister. Essas palavrinhas significam avance, em frente, ou em frente, avance. Em tempo de guerra, Israel nunca retrocede. Aleluia! Isso me emociona, isso me impulsiona, porque Israel é modelo para nós. Israel é o povo que Deus escolheu para que o nome dele seja conhecido por todas as nações através deles. E se nós conhecemos, é porque começou lá e chegou até nós. Podemos dizer, mas não foram os judeus. Pode ser que não foram os judeus, mas foram os judeus convertidos que foram pelas circunvizinhanças de lá e espalharam a mensagem do Senhor. E a palavra de Deus diz que aqueles que abençoarem Israel serão abençoados e aqueles que amaldiçoarem serão amaldiçoados. Eu já vi irmãos na igreja dizer, mas aquele povo lá não tem jeito. Por quê? Porque eles ouvem o que a mídia fala. E a mídia, meus queridos, é usada para manipular. Eles só falam aquilo que é de acordo com os propósitos deles. Então, ouça o que a Bíblia diz a respeito de Israel. Israel é modelo para nós. E Israel, como nós estamos vendo, eles não atacam, mas eles se defendem. E Israel vai vencer. E o nome do Senhor será glorificado. Agora, a palavra de Deus também diz, e não é esse o propósito, só que eu preciso falar para vocês, não é o propósito da minha ministração, que haverá um dia que todas as nações estarão contra Israel, e que Israel se verá encurralado, praticamente arrasado e perdido. Oh, aleluia! E é nesse dia que o Senhor virá e lutará por eles. E esse dia é o dia que eu espero. Aleluia. Mas até que esse dia chegue, Israel não vai recuar e não vai perder, queridos. Não vai perder. Sabe como eu sei disso? Porque está escrito aqui. Israel não vai perder, porque o nome de Deus será glorificado através de Israel. E você não vai perder, e você não vai recuar. Kadima Leister para você. Você é uma guerreira. Você é uma agente de Deus. Você é um guerreiro. Você é um agente de Deus nessa terra. Você tem que, mesmo estando sob ataque do inimigo, você tem que enfrentar e avançar. Você não pode recuar, jamais. A palavra de Deus diz que nós não somos daqueles que olham para trás e retrocedem. Você não é. Você não é. Você está fraca, pode estar frágil e pensando, eu não tenho uma amiga, eu não tenho um familiar que me entenda, que converse comigo, eu não tenho um pastor que resolva o meu problema. Não tem. Não tem. Não tem um discipulador, não tem uma discipuladora, não tem pastor que resolva o seu problema. Mas sabe, nós sabemos muito bem quem está no meio da tempestade. Jesus. Lembre-se das palavras dele, lembre-se do que ele diz, lembre-se que ele acalma o vento.
Basta uma voz dele e a tempestade da sua vida, a tormenta, o problema se acaba. O mar se acalma. Você está no meio de uma tempestade? Você conhece aquele que fala e o mar obedece? Você conhece aquele que te toma pela mão e te faz andar sobre as águas? É Ele, não sou eu, não é o seu esposo, não é a sua esposa, não é a pastora ou o pastor, não é a amiga, não é o familiar. Eles não podem te ajudar. Sabe por quê? Porque estão todos no mesmo barco que você. Pode ser que eu esteja aqui falando com vocês e demonstre um sorriso nos lábios, nos olhos, e vocês nem sabem como está a minha vida. Eu lembro, há muito tempo atrás, mas isso uns 10 anos atrás, uma discípula minha, ela estava passando por uma dificuldade, mas a dificuldade dela nem se comparava com a minha. E ela estava muito aborrecida comigo, porque naquele tempo eu não estava tendo muita atenção com ela. E até hoje ela nunca sabe que eu estava passando por aquilo. Mas eu estava, a minha dificuldade era mais difícil do que a dela. Só que, infelizmente, não naquela época, mas tempos depois ela se afastou e ela parou. E eu avancei. Avancei por quê? Porque eu sou melhor? Não, não. Porque eu sou do Senhor e eu sei quem é o meu guia. Eu vou por Ele. Ele é o caminho, eu vou andar por Ele. E também eu já sei que a tempestade vai ser acalmada. E você precisa saber disso. Que se você está numa estação de sequidão, como foi falado aqui, vai chegar o tempo de florescer por dentro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Queridas, avançar em meio à guerra. Nós temos um exemplo. Nós temos um exemplo na palavra do Senhor que diz que Jesus é o lírio dos vales, e nós também sabemos que Jesus é a rosa de Saron. Sabe como que, sobre o lírio dos vales, quando eu era muito jovem, muito jovem, eu ouvi um pastor que ele trabalhava na NASA naquela época, e ele viajava muito, então ele já... Se eu estou com 48, então já deve fazer muito tempo, mais de 30 anos que eu ouvi isso, bem mais. E naquela época não era comum para mim saber de pessoas que viajavam e conheciam Israel e viajavam com tanta frequência, né? E aí ele falou a história do lírio dos vales. Ele falou assim que os vales onde existe aquele lírio, lá no Oriente Médio, são vales com muita sequidão e também com muita areia e muito espinho. E naqueles lugares onde floresce o lírio dos vales, normalmente não florescem outras plantas por causa dos espinhos, porque todas as plantas são sufocadas pelos espinhos. Mas ele diz que o lírio dos vales, ele aprofunda suas raízes. E aprofunda muito. E por baixo da terra, por baixo daquilo que não se pode ver, no processo por dentro, o lírio está bonito por fora, lindo por fora, mas por baixo as suas raízes vão chegando até as raízes dos espinhos e vão estrangulando os espinhos, as raízes dos espinhos, e o lírio vai proliferando, e o lírio vai crescendo e vai tomando o seu espaço, de uma forma que ninguém vê. Por fora ele está lindo, sorridente. Tem a palavra de Deus a palavra do Senhor lá em Mateus, que fala que nem Salomão, né, se vestiu, não lembro mais se é em Mateus, tão belo, né, em Mateus capítulo 6, como o lírio, né, mas o lírio, ele está belo por fora, lindo, exalando um bom perfume, mas por dentro ele está lutando. E é assim, queridos, Jesus é o exemplo para nós. Jesus é o exemplo para nós. Seja você como esse lírio, que por dentro
você está guerreando, lutando, mas por fora você está florescendo, florescendo em meio aos seus processos, como diz um cartãozinho que a gente recebe por aí. Floresça em meio aos seus processos. Não deixe passar o processo ou esperar passar o processo para florescer. Você pode sim, por isso, é agora, o tempo de florescer é agora, amadas, é em meio aos seus processos, que as suas raízes, que aquilo que está oculto, que aquilo que se não vê, esteja em guerra trabalhando, mas aquilo que todos veem, seja você florescendo. A palavra de Deus diz que todo esse mundo visível, todas as coisas que nós vemos, foram feitas daquilo que se não vê. Linguagem bonita essa, né? Nós falamos daquilo que não se vê. E é isso, queridas. Vocês não importa qual é o processo que você está passando hoje, está passando nesse momento, ou talvez há algum tempo. Você sabe quem é aquele que acalma a tempestade, aquele que estende a mão para você. E se é doença, amada, ele é especialista em curar. Se você já ouviu que alguém disse, não tem jeito, eu conheço alguém, escolha ouvir o que a palavra de Deus fala a seu respeito. Quem você prefere ouvir? Aquele que está desesperado, aquele que não conhece o Senhor e que vai dizer para você que realmente não tem jeito? Ou você vai confiar nas palavras do Senhor, que as palavras dele jamais mudarão? Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele operou no passado e continua operando milagres grandiosos neste tempo, e continuará operando até que houver terra, até que ele determine que tudo isso vai acabar, e não vai acabar de uma forma total, será renovado. Até que isso aconteça, queridos, nós temos que continuar confiando na palavra dele, principalmente para as nossas vidas. Queridas, o que é espiritual é mais real do que aquilo que é visível. A palavra do Senhor diz que a verdadeira beleza da mulher, eu amo esse versículo, e inclusive nós temos um banner lá que fala dele, está lá em 1 Pedro 3:4. A verdadeira beleza da mulher não está naquilo que é a aparência, mas está num espírito calmo e delicado. Isso tem muito valor para Deus. Então, mesmo florescendo, você tem que ser por dentro. A verdade tem que estar dentro de você. Você tem que estar sempre um espírito calmo e delicado, porque esse tem muito valor para Deus. Esse espírito nós devemos buscar no Senhor. Essa é minha luta constante. Vocês me ouvem falando assim aqui, né? Até quando eu vejo que o som está meio alto, eu peço para baixar um pouquinho, porque aqui eu consigo me controlar muito bem. Aqui na frente de vocês, dos meninos, é muito fácil. Mas e na minha casa? Glória a Deus que eu me controlo, eu não grito. Mas o tom de voz muda. Lá em casa, o tom de voz muda. Eu não sou aquela Ede que vocês conhecem. Eu sou a Ede que o João Arthur e o pastor Carlos Alberto conhecem. Claro que tem uma questão de autoridade com os filhos. Com os filhos, a gente já fez o teste. Meu filho é uma bênção, é um amor. Mas se eu falar nesse tom assim, filhinho, faça isso, filhinho, faça. O João tem uma dificuldade muito grande, ele esquece. Se ele olhar para o lado, ele já esqueceu. Agora, se eu falar, João Arthur, é outro tom, não é verdade? Ele vai rapidinho. João Arthur, eu não estou pedindo. Basta. Então, não é a mesma Ede que vocês estão ouvindo aqui, não é verdade? Só que eu peço para o Senhor, Senhor, um espírito calmo e delicado. Tem outra coisa que fala por mim, queridas, e que é uma luta também. Eles falam assim, o meu esposo fala, não arregala esse olho para mim. Quando eu falo sério, eu faço isso.
E eu não quero fazer isso. Eu quero manter o espírito calmo e delicado, mas eu ainda não consegui. Com 47, 48 anos ainda não consegui. Mas eu busco. Então, minhas amadas, em meio às nossas lutas, em meio às nossas batalhas, nós temos que avançar sempre. Não podemos jamais recuar, mas nós devemos estar sempre floridas para a nossa família, floridas para as pessoas que estão perto de nós, seja onde estivermos. Então eu falei, vocês estão com um sorriso nos olhos, nos lábios, e vocês devem por fora estar sempre assim. Por quê? Porque a batalha de vocês é uma batalha que deve ser conhecida pelo Senhor e não pelos demais. Vocês já viram como é difícil estar com alguém que, quando você está até um pouquinho animada, você fala, oi, tudo bem? E aquela pessoa, você já sabe que ela vai dizer o contrário para você? Ou que ela vai fazer uma cara assim, que vai te, em certo momento, até te deixar indignada e pensar, ai, não vou nem perguntar. Eu já sei o que é que ela vai falar. Não, nós que somos do Senhor, nós temos o dever de sermos diferentes, nos apresentarmos de uma forma bela, de uma forma graciosa, mesmo que no silêncio, lá embaixo da terra, as nossas raízes estejam lutando contra os espinhos, porque sabemos que as nossas raízes vão sufocá-los, e sabemos também que nós seremos mais que vencedoras, porque o Senhor, nosso Deus, já contou como tudo termina. Queridas, nós devemos, a nossa beleza é fazer o bem para quem amamos. Jesus é o nosso exemplo. Pode ver a rosa de Saron, Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron. Eu pesquisei um pouquinho sobre a rosa, não vou falar sobre isso, ela é muito perfumada, a rosa de Saron, mas quando ela é esmagada, aí diz que o perfume dela é incomparável. E assim somos nós. Quando estamos sendo esmagadas por um processo, por alguma adversidade da vida, escolha, como disse a irmã aqui, escolha fazer um bolo para a família. Pode chorar por dentro, pode chorar para o Senhor, pode chorar e pode sim escolher uma amiga, mas escolha uma mulher de oração, não escolha qualquer amiga. Pode sim compartilhar com sua pastora e seu pastor, pode sim compartilhar com a sua família, só não gere expectativa, porque a palavra do Senhor diz que lançar sobre Ele as nossas aflições, e Ele cuidará de nós. Nós sabemos que, psicologicamente falando, a cura de qualquer paciente começa quando ele consegue falar. Então, não é só diante do psicólogo que a cura acontece. Pode ser diante de uma grande amiga, pode ser diante de uma serva do Senhor, ou de um servo do Senhor para os homens, que a cura vai ocorrer. Mas você também pode fazer isso diante do Senhor nosso Deus, porque Ele pode todas as coisas. Nós podemos encorajá-los, nós podemos orar por vocês, nós podemos ter empatia, ter compaixão, podemos, mas em nós não está o poder de operar a bênção que você precisa, o milagre que você precisa. Para finalizar, eu gostaria de dizer para vocês que tudo que Deus criou é perfeito. Se você não sabe como fazer, como resolver, quem te criou já colocou dentro de você esse poder de avançar sempre, de enfrentar as dificuldades. E uma prova que eu te dou, eu falei que sempre existe um paralelo perfeito entre a criação e as coisas celestiais. Pense numa semente, uma pequena semente. A semente, ela foi feita para quê? Para que serve uma semente? Para germinar. E uma semente, após germinar, ela vai se tornar uma planta, e dessa planta vai se tornar vai produzir fruto, que produz sementes, que produz fruto, que produz semente, que produz frutos e que produz sementes, e pode virar uma grande floresta. Não é verdade? E quem é que contou para essa semente qual é o propósito dela? Com quem ela pode contar
Se eu tiver uma sementinha aqui, quem de nós pode falar para ela, olha, o seu propósito é se transformar numa árvore. Ninguém de nós, porque o Criador já colocou esse poder dentro dela. Ela não precisa de ninguém, ela só precisa do Criador para cumprir o propósito dela. E essa sementinha é você. Você precisa apenas do Criador, porque o poder para ser quem você deve ser, quem Ele te criou para ser, já está dentro de você. E o Senhor se revela para nós através da palavra dEle. Queridas, existe muita gente que gosta de ouvir profecias e vão a muitos lugares em busca de profecias. E eu sei que Deus usa pessoas com profecias para abençoar a vida de muitas pessoas. Mas também sei que a maioria esmagadora de pessoas que profetizam ou que vão atrás de profecias estão sendo enganados. Os que profetizam de si mesmos e por enganos. Eu poderia citar exemplo para vocês, mas não é esse o foco. Só que eu pergunto uma coisa para vocês. Até eu gosto de profecia, principalmente aquelas que dizem que está vindo uma bênção por aí. Mas eu sei que bênção para mim, a maior profecia está aqui, que revela. Agora, eu comentei ontem ou antes de ontem, numa vigília nossa, que eu ouvi alguém falar. Adão ouvia a profecia? Alguém profetizou para Adão? Não, né? Jesus ouvia a profecia? Alguém profetizou para Jesus alguma coisa? Profetizaram antes a respeito de Jesus. Mas para Jesus, alguém profetizou alguma coisa? Por quê? Porque Adão ouvia do próprio Deus. Porque Jesus ouvia do próprio Deus. Deus se revelava para eles. E você e eu, se queremos ouvir do próprio Deus, queridas, vamos nos aproximar dele. Ele ainda fala conosco. Ele ainda fala através da palavra dele. Outro dia em casa eu estava e comecei a ouvir e ler uma palavra ali e lá eu pulei, eu me alegrei, eu chorei na minha casa, coisa que jamais eu faria aqui na igreja. Talvez eu tenha um perfil mais tímido. Mas por quê? Porque ele se revelou a mim de uma forma tão maravilhosa que é muito melhor ouvir do próprio Deus do que ouvir de qualquer irmã que profetiza ou de qualquer pessoa que profetiza. Então, queridos, Ele sim é o nosso Senhor, o nosso Deus. Ele está te convidando, e eu convido vocês para ficarem em pé. Ele está te convidando para chegar mais perto dEle, para que você seja fortalecida nele, para que você possa florescer, para que o propósito dEle seja totalmente cumprido em você e através de você para abençoar outros. Amém? Gostaria de orar. E neste momento, gostaria que todos baixassem sua cabeça e só você sabe, no íntimo do teu coração, só você sabe qual é o processo que você está passando. E eu gostaria de orar por você nesta hora. Apresente diante daquele que pode curar, daquele que pode restaurar. Sim, sim, há restauração. A restauração no casamento, a restauração no relacionamento. O nosso Deus é aquele que não mudou. Ele pode quebrar tudo e fazer um vaso novo, fazer tudo novo. Se é cura, Ele pode curar.